crianças, um bom domingo para vocês. Bem, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou iniciar com a leitura bíblica, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 e 24, que diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos orar, crianças? Curvem as suas cabecinhas e fechem os seus olhos, que eu estarei fazendo uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, ó Deus. Quero lhe pedir para que o Senhor esteja abençoando cada criança, ó Deus, que estará ouvindo este vídeo, Senhor Jesus, que elas possam, ó Deus, se encher do Teu Espírito Santo, que a Sua palavra possa fazer morada em seus corações, ó Deus, e que elas possam crescer firmadas em Ti, ó Deus, fortificadas pela Sua palavra, ó Deus, e possam dar muitos frutos, ó Deus, frutos bons, ó Deus, que agradem ao Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje nós iremos falar sobre ramos e frutos. Na semana passada, vocês aprenderam que para as uvas nascerem, os ramos precisam estar ligados à videira para receber a seiva, que é o alimento. Com a gente é assim também. Nós precisamos estar ligados a Jesus, aprendendo dele, para viver uma vida que agrade a Deus e para que possamos crescer fortes e firmados na fé. Então, crianças, hoje eu vou falar um pouquinho sobre frutos e crescimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma fruta, que é a maçã. Bem, a maçã, quando a gente corta ela ao meio, ela aparece lá as suas sementinhas. Aquelas sementinhas escurinhas, marronzinhas, bem pequenininhas. Então, crianças, essas sementes, quando elas são plantadas na terra, elas podem crescer e se tornar um lindo pé de maçã. Mas para que este pé dê muitas maçãs, nós precisamos cuidar da terra, regar a planta, se dispor de tempo para isso. E não é fácil. Mas imaginem só, uma árvore carregada de maçãs. Que delícia que seria, né, crianças? Conosco, crianças, é assim também com relação às coisas de Deus. Vejam só o exemplo que eu dei. Assim como a maçã tem as sementinhas dentro dela, nós temos dentro de nós a palavra de Deus, que é o que nós temos aprendido todos os dias, que é o que nós temos aprendido aos domingos, quando nós vamos à igreja e escutamos lá a nossa aulinha dominical, quando nós aprendemos sobre as histórias da Bíblia. Então, dentro de nós, contém também essa sementinha que é a palavra de Deus. E eu tenho certeza, crianças, que vocês conhecem muitas histórias, né? Vocês já ouviram falar de muitas histórias da Bíblia, não é verdade, crianças? Quanto mais nós conhecemos de Deus por meio da sua palavra, mais nós passamos a amar ao Senhor. Porque quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós podemos também reconhecer e ver que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é o sustentador das nossas vidas, que Deus é misericordioso, porque Ele perdoa as nossas falhas e nos ensina a fazer o correto, nos ensina a fazer o certo. Então, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós amamos a Deus. E eu vou dizer uma coisa, crianças, quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós sentimos vontade de viver para agradá-lo. Isto mesmo, viver para agradar ao Senhor. Este sentimento de agradar ao Senhor e de conhecer a Deus cada vez mais vai aumentando, aumentando e crescendo dentro de nós, crescendo dentro do nosso coração, assim como a sementinha que cresce quando ela é colocada na terra. Ela vai crescendo também até se fortificar e virar uma planta grande e forte, ou uma árvore, né? E aí, depois de um tempo, quando ela é regada, cuidada, trabalhada, ela começa a dar os seus frutos. Então, crianças, conosco é assim também na vida espiritual. Lá no livro de João, no capítulo 15 e no versículo 5, diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ouviram, crianças? A palavra de Deus diz que com Cristo Jesus nós daremos muitos frutos, mas sem Cristo nada nós podemos fazer.
Então, crianças, Jesus disse que nós vamos dar frutos. Aquele que buscar conhecer ao Senhor e obedecê-lo, terá esses frutos. E estes frutos, crianças, é o mesmo que praticar os ensinamentos de Deus. Ou seja, é obedecer a Deus e a sua palavra. É obedecer os seus mandamentos. Vamos ver alguns exemplos? Vejam aqui. Ó, aqui no primeiro quadrinho, crianças, nós temos um menininho que ele está fazendo o quê? Com uma cruz do lado. Significa que ele está falando de Jesus. Ele está contando às pessoas sobre o amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou e perdoou os nossos pecados. No segundo quadrinho, crianças, tem uma mocinha ajudando um rapazinho que está chorando. Ou seja, ela está tentando resolver o problema dele, ajudá-lo de alguma maneira. E no terceiro quadrinho, crianças, vocês podem ver que tem os pais de uma criança conversando com ela. E ela está ouvindo atentamente o que os seus pais estão falando. Ela está ouvindo porque ela é uma filha obediente. Bem, crianças, essas crianças aqui que eu mostrei para vocês, essas figuras, elas estão dando bons frutos? Elas estão dando frutos que agradem a Deus? Sim, né? Certamente que sim. Mas aí eu pergunto para vocês, que frutos são esses que eu estou dizendo que nós devemos dar ao longo do tempo, conforme a gente for crescendo e aprendendo da palavra de Deus e amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor, a gente começa a dar frutos. Mas que frutos são esses, crianças? São os frutos da obediência à palavra de Deus. E dentre esses frutos, crianças, esses frutos eles vêm por meio do Espírito Santo que habita em nós. E esses frutos, crianças, é o amor ao próximo, a alegria verdadeira que habita nos nossos corações, porque só Jesus nos dá a verdadeira alegria. Esse fruto é também desejar a paz para com todos que estão ao nosso redor. Esse fruto também é não se irritar com o coleguinha ou com o próximo por qualquer motivo. Este fruto é ser bondoso de coração, ou seja, ajudar as pessoas sem pedir nada em troca. Este fruto também é ser paciente, ou seja, não sair brigando com as pessoas por qualquer motivo. Nós temos que ser paciente com o próximo. E este fruto também, crianças, é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus significa adorar, obedecer e seguir somente a Deus. Conclusão, crianças. Quando desobedecemos nossos pais, quando xingamos ou nos irritamos por qualquer coisa ou desejamos o mal para o nosso amigo, para o nosso próximo, estamos dando bons frutos? Frutos que agradam ao Senhor? Não, com certeza não. Para dar bons frutos, crianças, nós temos que ser obedientes primeiramente a Deus e depois aos nossos pais. E para que a semente dentro de nós cresça firme, saudável e dê frutos que agradam ao Senhor, nós precisamos ser regados pela palavra de Deus. Precisamos nos achegar a Jesus. E de que forma que nós nos achegamos a Jesus? Vejam só. Orando ao Senhor, conversando com o Senhor. Isso demonstra que nós precisamos de Deus em todo momento, que nós precisamos das misericórdias de Deus em todo momento. Qual a outra forma de nos achegarmos a Jesus? Lendo a Bíblia. Isso mesmo. Ouvindo as historinhas que nós contamos para vocês todos os domingos. Ouvindo a palavra de Deus e guardando no nosso coração. E não somente guardando, mas colocando em prática também. Então, crianças, uma forma de se achegar ao Senhor, de ouvir o que Ele tem para nós e obedecê-lo é orando ao Senhor, lendo a Bíblia, escutando as historinhas que nós fazemos para vocês e quando tudo voltar ao normal, participando da igreja, da escola dominical, em comunhão ali com todas as pessoas juntos. Estes são os meios que Deus nos deixou para conhecer melhor a sua vontade, para que possamos crescer firmes e dar bons frutos como bons cristãos que servem a Deus. E então, temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que irá nos ensinar todas as coisas necessárias para o nosso crescimento espiritual.
para que este crescimento venha aumentar a nossa fé em Deus e assim nós daremos frutos que agradem ao Senhor. Nós faremos a vontade de Deus e viveremos para agradar ao Senhor. Assim como aconteceu, crianças, com a sementinha da maçã, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Ela era bem pequenininha, mas quando foi colocada na terra e regada e cuidada, ela começou a crescer e virou uma árvore bem grande e forte e deu muitos frutos. Nós estamos crescendo na fé também. Nós estamos conhecendo a Deus cada vez mais e mais, conhecendo as suas histórias, conhecendo a sua palavra. E para isso, então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e também obedecer a palavra de Deus. E então, crianças, vocês também darão muitos frutos para o Senhor, frutos que agradarão a Deus. Vamos ler novamente lá o livro de João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que falou a respeito do nosso crescimento espiritual, da nossa fé, que ela precisa aumentar dia após dia, e dos frutos que agradem ao Senhor. Que cada um de vocês possam ser regados pela palavra de Deus e quando crescerem se tornem servos fiéis, obedientes à palavra do Senhor e deem muitos frutos para o nosso Deus. Amém, crianças? Um bom domingo para vocês. Um grande beijo. Estou com saudade de todos vocês, tá bom? Tchau!